Olá, professoras e professores do Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje para começar o nosso ATPC sobre a unidade curricular No Mundo Tudo Está Interligado. Né? Estou aqui eu, Bruno Andreotti, formador da EFAP. Sou um homem de 40 anos, cabelo preto, estou de óculos, barba, camisa preta e agasalho preto. E hoje comigo também aqui está a nossa professora formadora Isis Ferrari. Olá, professores, como vocês estão? Estou de óculos, vestido verde, verde escuro, cabelos vermelhos, pele branca, mulher alta, né? 1,74 m. Acho que essa a audiodescrição é mais tranquila. Perfeito. Então, eu e a Isis aqui, a gente vai abordar hoje aqui com vocês, né, a unidade curricular No Mundo Tudo Está interligado, né? Então, qual que vai ser o nosso percurso aqui que a gente vai seguir? A gente vai falar o tema, né? O diário de bordo, né? Pedir para vocês fazerem os registros devidos, falaremos os objetivos, as competências docentes que nós pretendemos trabalhar aqui hoje, os itinerários formativos, né? Uma conversa geral sobre os itinerários formativos, sobre os aprofundamentos curriculares nas áreas do conhecimento, vamos apresentar o nosso mapa específico, o que é o mapa. Falaremos também, apresentar, né, a nossa unidade curricular, falar um pouco sobre o percurso integrador, a unidade curricular 1 e seus componentes, falar alguns exemplos referentes ao componente 1, os eixos estruturantes, atividade 1, os boxes, avaliação, falar sobre o quadro integrador, saiba mais referências e encerramento. Esse, de maneira geral, vai ser o nosso percurso hoje, tá certo? Então, o tema, né, como eu já disse, superar desafios de humanas e a unidade curricular 1, No Mundo Tudo Está Interligado, né, a nossa unidade sobre ciências humanas e sociais aplicadas. Peguem aí, então, o diário de bordo de vocês, façam os devidos registros aqui na nossa ATPC, tá certo? E quais são os nossos objetivos de hoje? Então, primeiro, apresentar os aprofundamentos curriculares que compõem os itinerários formativos do novo ensino médio, apresentar as características do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento do mapa, né? Específico então No Mundo Tudo Está Interligado. E as competências e habilidades dos profissionais da educação que nós vamos trabalhar hoje, né, diz respeito à formação continuada em serviço, né, deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas, né. E agora, então, para relembrar um pouco do novo ensino médio, eu vou chamar a professora Isis para dar continuidade. A gente trouxe um quadro aqui para a gente lembrar um pouquinho de como está estruturado o ensino médio, como ele começa a ser estruturado desde o ano passado, o ensino médio, o novo ensino médio. Então, a gente tem a primeira série do ensino médio com a formação geral básica, itinerários formativos e o Inova. O Inova a gente sabe que é projeto de vida, tecnologia e eletivas. Na segunda série do ensino médio, a formação básica e o itinerário formativo, ele já acrescenta as unidades curriculares. Então, a gente tem no primeiro semestre a unidade curricular 1 e no segundo semestre a unidade curricular 2. Em que ponto que a gente está neste momento, agora em 2022? Na unidade curricular 1. E, ao mesmo tempo, a gente tem dentro do itinerário formativo o Inova também, com tecnologia, projetos de vida e eletivas. Na terceira série do ensino médio, você tem a formação geral básica, os itinerários formativos com os componentes do Inova, unidade curricular 3, unidade curricular 4, unidade curricular 5 e unidade curricular 6. A grande diferença aqui é para as escolas do programa Ensino Integral, que, junto com a unidade curricular 1, elas acrescentam uma unidade curricular a mais, que é a unidade curricular 7, tá? Apenas para o modelo de 9 horas. Então, esse, para vocês relembrarem, é a estrutura base do novo ensino médio. Agora, a gente vai conversar um pouquinho dos itinerários formativos. Então, a gente tem os itinerários formativos, é um quadro, esse está no site do ensino médio, na qual nós trabalhamos com os aprofundamentos curricular nas diversas áreas do conhecimento.
Então, no nosso caso, a gente tem um aprofundamento curricular em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Depois você tem também um itinerário com cursos de qualificação profissional e o Novotec integrado também com cursos de qualificação profissional. Essas informações com mais detalhe, enfim, vocês conseguem a partir do site do Novo Ensino Médio. Então, a gente deixou no PPT para vocês e quando estiver no repositório, só vocês clicarem no link e analisar um pouco mais o site, verificar as mudanças. Tem uma série de informações para apoiar vocês, professores, nessa nova empreitada que é o Novo Ensino Médio, tá certo? A gente tem também a questão dos aprofundamentos curriculares nas áreas de conhecimento. Então, nós temos diversas áreas, pronto. As áreas de conhecimento, então você tem área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens e suas tecnologias, na qual o componente curricular ele entra como cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, a unidade curricular, Áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, junto com Matemática e suas tecnologias, e a unidade curricular é Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. A gente tem no itinerário a área de Matemática e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, na qual a unidade curricular é Ciências Humanas, Arte, Matemática, quem divide multiplica. A gente tem também o itinerário áreas de Linguagem e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias, na qual a unidade curricular entra em Corpo, Saúde e Linguagem. Áreas de Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, na qual a unidade curricular entra em Start, Hora do Desafio, e assim sucessivamente. Eu vou pedir para vocês olharem o destaque, que é exatamente o nosso objetivo, né, a pauta desse ATPC, que é a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e o nome da unidade curricular é Superar Desafios de Humanas. E aí você tem os outros itinerários, e esse quadro ele sintetiza a oferta de itinerários formativos que tem aqui na nossa rede, na rede do Estado de São Paulo. O que significa isso? O aprofundamento nosso, a gente vai conversar aqui em ATPC, a partir do aprofundamento curricular Superar Desafios de Humanas, para o primeiro semestre de 2022. E o que ele oferece na unidade curricular 1? O nome dela é No Mundo Tudo Está Interligado. E o que a SEDUC vai disponibilizar para vocês? Primeiro, material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, que a gente está chamando de MAPA, para o trabalho com as unidades curriculares. Lembrando que a gente está na unidade curricular 1 e que o itinerário é o de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O documento ele pode ser acessado também pela intranet. E aí você entra pela intranet, entra em Coordenadorias, COPED, Biblioteca, Material do Currículo Paulista 2022, além do material que está disponível também no site, tá? Esse material também foi impresso e está chegando nas escolas, para vocês também terem acesso ao material impresso. O que tem no mapa? Ele inclui o quê? Sugestões de práticas e orientações didáticas para o trabalho por área de conhecimento. Planejamento integrado, curadoria de materiais, reorganizando tempos e espaços, mediação de aprendizagem e avaliação. O foco das avaliações são diagnóstica e formativa. Então, dentro do mapa, dentro deste caderno com essas orientações, vocês têm essas sugestões de práticas, orientações didáticas, materiais que vocês conseguem acessar digitalmente, reorganização dos tempos e espaços e a mediação da aprendizagem e avaliação. Também aborda as competências, as habilidades e os objetos de conhecimento previstos nas ementas e tem como foco o aprofundamento de competências da formação geral básica, bem como de outras específicas de cada unidade curricular pautada pelos eixos estruturantes. Então, se vocês puder voltar a câmera para mim, para eu conversar um pouquinho com os professores.
a gente está apresentando aqui a estrutura do mapa. Então, quando vocês forem analisar um mapa, e nos próximos slides, a gente vai detalhar o que eu acabei de falar nesses 2 primeiros slides. O foco, as habilidades, esse aprofundamento das habilidades dos itinerários, né, da unidade curricular, com a formação geral básica, como a gente integra, com as outras áreas de conhecimento, com os outros componentes, enfim. A gente vai ter uma conversa ao longo desse ATPC para vocês entenderem um pouco mais detalhado a estrutura do mapa, tá certo? E agora a gente vai olhar um pouquinho sobre como que está esse mapa. Então, se vocês perceberem no slide, o mapa ele tem o nome do aprofundamento, então cada aprofundamento possui 6 unidades curriculares. E essas 6 unidades curriculares, como que elas estão divididas? 2 para a 2ª série do ensino médio e 4 para a 3ª série do ensino médio, tá certo? Lembrando que a PEI, né, o Programa Ensino Integral, no modelo de 9 horas, ele tem a UC7, tá? Que pode ser de acordo com a escolha, enfim, que as unidades escolares organizaram. A gente está no Superar Desafios Ed-Humanas, tá certo? Então, a gente está na unidade curricular 1 e o nome dela é Superar Desafios Ed-Humanas. A área que compõe o aprofundamento. Em cada unidade, elas podem sofrer alterações de componente curricular, atendendo a carga horária correspondente àquela unidade, tá certo? Então, essa é a estrutura base do mapa e das unidades curriculares, como elas se dividem. Bom, no próximo slide, a gente olha um pouquinho mais o que é o mapa. Então, sempre para lembrar a rede, para lembrar vocês, professores, o mapa, ele é um material de apoio, tá? E tem sugestões para o docente. Então, por quê? Está sendo implantado o novo ensino médio, com essa divisão dos itinerários em unidades curriculares. Então, você tem itinerários formativos com outras áreas de conhecimento ou os itinerários voltados a uma área de conhecimento, que é o caso de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, para isso, a gente proporcionou, né, a SEDUC, ela proporciona aos professores esse apoio, que são essas sugestões de práticas e orientações. Então, a gente vai trazendo sempre essa análise do mapa como material de apoio, na qual as sugestões ali, elas podem ganhar uma dinâmica própria de acordo com cada contexto de unidade escolar, tá? Da escola que vocês ministram as aulas. Volta para o slide, por favor. E o mapa, qual que é a função dele? Auxiliar no planejamento integrado, tá certo? Por quê? Dentro do mapa, dentro dessa unidade curricular, a gente tem os 5 componentes. E nosso trabalho enquanto docente, ministrando as aulas dentro dessa unidade curricular, é também ter um olhar integrado com os outros componentes que compõem o mapa, tá certo? E para isso vocês vão ter uma curadoria de materiais, a reorganização dos espaços e a mediação, tá? Para quê? Para que a gente consiga também aplicar atividades voltadas a metodologias ativas, atividade que coloque o estudante no centro da aprendizagem. E para isso também tem sugestões de avaliações, que é dentro do processo e também as formativas. No planejamento, vocês tiveram já um pouquinho da conversa sobre o que é uma avaliação formativa, o que são avaliações diagnósticas, então dá para recuperar os ATPCs que falam sobre isso, tá? E também os usos de tecnologia. A gente tem, além das plataformas que estão disponíveis, né, para vocês, também tem o uso do centro de mídias, que tem o repositório com aulas, vocês conseguem organizar de algumas formas para utilizar o centro de mídias, para desenvolver também algumas atividades que vocês gostariam, centrando sempre na aprendizagem, trazer um pouco de metodologias ativas, enfim. Então, esse mapa, ele vai trazer algumas sugestões e orientações
E nas próximas ATPCs, a gente vai detalhando um pouco mais essas atividades, vai conversando um pouco mais sobre metodologia, para que consiga fortalecer o trabalho dos professores com as unidades curriculares e integrando os componentes curriculares dessas unidades, tá certo? Agora, a gente traz aqui, no próximo slide, uma síntese, né, de como esse mapa está estruturado. Então, vocês podem ver as unidades, são 6 unidades curriculares. Cada unidade curricular tem uma série de componentes. No caso da nossa unidade, a unidade curricular 1, ela vai ter 5 componentes curriculares e ela vai trazendo atividades desses componentes, tá certo? Essas atividades, elas estão divididas como introdução, desenvolvimento, sistematização, avaliação, saiba mais e de olho na integração, que é como a gente, professor, vai conseguir integrar com os outros componentes curriculares da unidade, tá certo? Então, essa é a divisão e é dessa forma que foram pensadas as atividades que nas próximas ATPCs a gente vai trabalhando com um olhar mais focado nas metodologias, na atividade, sempre trazendo o estudante para o centro da aprendizagem, trazendo protagonismo, metodologias ativas para auxiliar essa construção de conhecimento, esse aprofundamento da formação geral básica, tá? Agora eu vou pedir para o Bruno falar um pouquinho e apresentar a unidade curricular e falar sobre o panorama, como que esse componente está. Vou chamar ele aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Bom, então, na tela vocês estão vendo, né, toda a unidade curricular. Primeiramente, ela vai trazer uma apresentação, né, um panorama geral do que cada componente vai abordar nessa unidade curricular. Então, aqui nesse momento, né, deve ter vários professores e professores desses 5 componentes aí que acompanham a nossa unidade curricular, né, que estão nos vendo aqui. Então, é importante que todo mundo leia, né, primeiro conheça, né, não só o próprio componente, mas os outros, né, porque se tem alguma, né, talvez se tem uma palavra-chave para a gente entender todo esse processo é a questão da integração, né, que está muito presente nos materiais, está muito presente também aqui na concepção do novo ensino médio, né, a questão do ensino integral, né, e também dessa abordagem integral ao projeto de vida do estudante, né. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, né. Então, aí tem o percurso integrador, que vocês estão vendo aí na tela. Então, as integrações entre os componentes podem acontecer horizontalmente também ao longo das 5 atividades, né? Lembrando que todos esses componentes eles estão integrados e as atividades desses componentes também, né? Então, é importante que a gente analise, né, tanto o percurso integrador como o quadro que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá? E é importante lembrar, as atividades sugeridas, né, elas têm como foco as habilidades dos eixos estruturantes. Elas vão ampliar e aprofundar as competências gerais e habilidades específicas da formação geral básica, assegurando que todos os estudantes desenvolvam de forma integral, orgânica, progressiva e articulada os seus projetos de vida, né? A gente sabe que todo projeto de vida ele é único, né, ele é singular, porém, de alguma forma, aqueles projetos de vida eles convergiram para essa unidade curricular. Então é importante fazer essa mediação entre as necessidades particulares, né, e esse projeto aí dessa unidade curricular. Interessante, Bruno, você falar da questão do projeto de vida, que uma das escolhas, né, uma das formas de você escolher um itinerário formativo, um estudante, é a base no projeto de vida. Então, com o componente curricular, né, o projeto de vida dentro do Inova, o estudante ele também começa a fortalecer o protagonismo a ponto de decidir. Então, a escolha do itinerário também faz essa relação bem forte com o projeto de vida do estudante, como que ele vai olhando esse projeto de vida e escolhendo o itinerário que mais faz sentido para o que ele quer de carreira ou para o que ele quer de faculdade, enfim. Então, no ensino médio, é bem importante essa relação. E aí, novamente, a formação geral básica, dentro dessas unidades curriculares, elas vão ser aprofundadas. Então, tem
habilidades próprias que são integradas nos diversos componentes também, tá? Depois a gente vai nas atividades, nas próximas ATPCs, deixar mais claro, analisando as atividades, conversando um pouco mais com vocês sobre essa integração, sobre essas habilidades que aprofundam a formação geral básica. Isso. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Então a gente está vendo aí a unidade curricular e os seus componentes, tá certo? Então, quais são? Então, ciência, tecnologia e ética, que a habilitação prioritária, então, professores ou professoras de filosofia, e a qualificação, a habilitação alternativa, que seria de sociologia ou história, né? Depois, as transformações do espaço geográfico e sociedade, habilitação prioritária geografia, habilitação qualificação alternativa, história ou sociologia. Depois, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, habilitação prioritária história, alternativa sociologia ou geografia. O componente cultura e sociedade, habilitação prioritária sociologia ou, né, a alternativa filosofia, geografia ou história. Por fim, a gente tem uma oficina de produção textual e oralidade, que a habilitação prioritária é língua portuguesa e a alternativa pode ser língua inglesa ou sociologia, né? Então esses são os 5 componentes que integram a nossa unidade curricular 1. E é interessante que nessa tabela, que ficou bem simples para os professores entenderem, que na verdade Ciências Humanas ela vai integrando, né, esses itinerários que fazem parte, que tem como eixo Ciências Humanas e Sociais aplicada, ela vai integrando os outros componentes. Então, agora a gente consegue enxergar mais facilmente essa integração, essa conversa interdisciplinar que a gente tem com os outros componentes e como que a gente pode, ao longo aí das ATPCs, fazer um trabalho mais integrador, né, brincando com o mapa, mais interdisciplinar também, tá? Podemos passar para o próximo então. Mas vocês estão vendo um recorte, né, do mapa. Então o que a gente está vendo na tela? Então isso a gente pegou como exemplo o componente 1, mas vocês vão encontrar em todos os componentes. Primeiro o título do componente, no caso ciência, tecnologia e ética, né? Depois ali uma breve descrição, uma sinopse do que será trabalhado naquele componente específico. Tá? E também ali nas linhas, informações sobre a quantidade de horas e semanas, além dos professores que podem ministrar essas aulas, um slide que a gente estava vendo anteriormente. Então vocês vão notar, quando vocês tiverem o material, né, consultarem, ele está visualmente muito agradável, muito didático, nessa organização ali, a diagramação ficou muito boa, né? Então facilmente você identifica esses elementos. Acho que podemos passar também. Pode passar para o próximo slide, né? Uhum. Bom, ainda o que a gente vai encontrar, né? Sempre lembrando que a gente está utilizando de exemplo o componente 1, mas vocês encontram em todos os componentes. Então, vai apresentar os objetos de conhecimento que serão possíveis de serem trabalhados ali naquele componente e também vai apresentar as competências e habilidades da formação geral básica que serão aprofundadas nessa unidade curricular ou componente curricular. Lembrando que por que a gente usa a palavra aprofundar? Porque é nesse momento, dentro dessa unidade curricular, desse itinerário formativo, que a gente consegue trazer as habilidades específicas do componente para fazer um trabalho dinâmico com o estudante, na qual o centro da aprendizagem, a forma como vai ser conduzidas as atividades, ela vai garantir esse aprofundamento, tá? Então, por isso é tão importante essa leitura bem cuidadosa desses objetos de conhecimento, dessa competência e habilidade que tem da formação básica e uma análise também cuidadosa da habilidade do itinerário do componente, né, da unidade curricular do componente, que está ali prevista para a atividade. E qual que é o eixo integrador, né? A gente vai verificar ao longo dos slides que tem um eixo integrador também para fazer essa conversa, né? Para olhar, para montar essas atividades, para deixar ela mais dinâmica. Uhum. E é de fato uma continuidade, né, entre a formação geral básica e esse aprofundamento que, como o próprio nome diz, vai aprofundar, né, essas competências e habilidades. Próximo slide. Acho que é essa conversa então que a gente está tendo sobre a importância, né, de ter essa noção que se trata de fato de um aprofundamento, né? Acho que a gente pode passar para o próximo.
Basicamente, ela mostra, né, a estrutura, e se vocês quiserem fazer essa relação do currículo com o próprio mapa, a partir da habilidade, da competência, vocês conseguem olhar em que momento está do currículo, onde está dentro da unidade curricular esse aprofundamento, dentro do componente. Então, por isso que a gente está destrinchando ponto por ponto, né, detalhando, para vocês conseguirem se localizar com tranquilidade dentro desse recurso, que é o mapa. E aí, nesse trecho aí que a gente selecionou, a gente pode ver, né, que são os eixos envolvidos nessa unidade curricular, nesse componente, né, as habilidades também, né? É importante lembrar, tem sim, a gente vai aprofundar o que já foi visto na formação geral básica, porém, cada unidade curricular ela tem suas próprias competências e habilidades específicas que vão ser colocadas ali também no início do material. E ali embaixo, ali com aqueles ícones, vocês estão vendo os eixos estruturantes que são pautadas essas habilidades. Isso é importante, né, Bruno? Perceber que, além do aprofundamento, né, da competência da geral básica, formação geral básica, você tem essas específicas e que está muito relacionado aos eixos estruturantes. Então, no próximo slide, quando a gente olhar mais esses eixos, vocês vão ter um entendimento mais claro dessa importância dessas habilidades específicas da unidade do componente curricular. Então aí a gente consegue ver, né, cada eixo estruturante ele tem um íconezinho, né, que representa. Então só para a gente lembrar, né, quais são esses eixos. Então a gente tem a investigação científica, que supõe um aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Então sempre implicações muito práticas, né, desses eixos estruturantes. Depois a gente tem o eixo de processos criativos, que vai supor o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de experimentos, modelos e protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam às demandas pela resolução de problemas identificados na sociedade. A gente também tem o eixo de mediação e intervenção sociocultural, que supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade, e também o empreendedorismo, que supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou à prestação de serviços inovadores com o uso de tecnologias. Então essas habilidades, então, todas elas têm como pressuposto esses 4 eixos estruturantes. E o interessante, se vocês puderem colocar eu e o Bruno na tela agora para a gente conversar um pouquinho com os professores, esses eixos, eles são um grande diferencial do ensino médio, porque as habilidades elas vão conversar com a formação geral básica, porque ela vai aprofundar, e os eixos estruturantes, eles vão dar sentido a muitos dos projetos de vida desses estudantes. Então, quando você tem eixos como investigação científica, o conjunto de habilidades que promove, né, esse eixo, que consegue deixar mais claro esse eixo, ela vai ter essa relação com ciências humanas, ela vai ter essa relação com a formação geral básica e vai trazer um olhar com essa base de investigação científica. A mesma coisa os processos criativos, então principalmente atividades bem centradas, que usam recursos como metodologias ativas, como ensino híbrido, sala de aula invertida, outro componente da metodologia ativa, que a gente consegue colocar o estudante no centro da aprendizagem. Ele vai trazer essas habilidades que vão aprofundar a formação geral básica e olhar esse eixo que é o processo criativo. O empreendedorismo segue a mesma lógica e a mediação e intervenção sociocultural na mesma lógica. Então, a importância de sempre ter uma análise cuidadosa dessas habilidades, porque elas olham a questão dos eixos integradores, dos eixos estruturantes.
Então, é por isso que é interessante você ter esse material que é o mapa, né, Bruno? E se aquele estudante escolheu essa unidade, esse itinerário, essa... A gente confunde, não tem jeito. Mas se esse estudante escolheu esse caminho, é porque de alguma forma esses eixos têm que dizer alguma coisa para ele, e especificamente esses eixos dentro desse contexto da unidade curricular que a gente está trabalhando aqui, que Ciências é no mundo... humanas. Ciências humanas, e no mundo tudo está interligado. Acho que esse é o recado principal. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Bom, aqui a gente já vai adentrar a parte das atividades, né, específicas aí dessa unidade curricular. Então vocês estão vendo, está visualmente muito agradável, né? Então ali a gente vê os ícones a qual pertence aquela atividade, né, que você vai conseguir identificar o eixo estruturante, a quantidade de aulas sugeridas para desenvolver aquela ação e depois uma descrição de sugestões, né, de ações a serem desenvolvidas naquela atividade. E lembrar, né, que essas atividades elas seguem uma organização que é a seguinte: introdução, sensibilização, que você faz sobre o tema, o desenvolvimento daquele tema e, por fim, a sistematização. Todas as atividades vão seguir esse caminho. Tem a questão dos boxes, né, Bruno? Que é interessante também. Ele está bem destacado, né, o Saiba Mais, enfim. Exato. E a gente, estão vendo os dois boxes. Então, Saiba Mais, caso, né, você sinta a necessidade de aprofundar em alguns temas ali que serão trabalhados, tem ali as indicações que você pode seguir, né? E como a gente falou, a grande palavra aqui é integração. E esses boxes também facilitam, né, dão dicas, dão sugestões para que a gente garanta que de fato essa integração ocorra na prática ali, na sala de aula, nessa proposta vivenciada ali com os estudantes. A gente vai para o próximo slide para trazer outro box importante, que é a questão da avaliação. Como a gente disse, né, Bruno, essa avaliação ela tem a base formativa e diagnóstica. Aí eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Acho que uma coisa que está enfatizada logo no começo dessa unidade é a questão do processo de avaliação, que ele deve, né, de alguma forma, identificar como se estabeleceu uma relação ali entre os estudantes com os resultados obtidos naquela aprendizagem. E isso tem que se dar de forma quantitativa e qualitativa também, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, ali mensurar o quanto os estudantes desenvolveram aquelas habilidades propostas naquelas unidades e como eles desenvolveram as reflexões e apresentaram, né, a proposta de soluções utilizando o conhecimento científico, posicionamento crítico e a criatividade. Lembrando que a importância da gente sempre pensar na avaliação como um processo e não apenas no produto final que a gente espera. Por isso que a gente destacou, professores, desde o início, aí se puder voltar a tela para a gente destacou desde o início duas formas de avaliação qualitativas, que é a diagnóstica, que principalmente no começo do ano a gente olha essa avaliação diagnóstica com mais cuidado, com uma análise mais profunda para verificar as habilidades, enfim, e a processual, que ao longo do processo a gente pode disponibilizar atividades de diversas maneiras para olhar como esse estudante está aprendendo, como ele está olhando, inclusive, para a aprendizagem dele. Então, por isso essa importância, né, Bruno, da avaliação, esse foco na avaliação em processo, não só da somativa, né, mas a gente olhar um pouco mais esse processo de forma qualitativa, de trazer índices que consigam fazer com que a gente perceba a aprendizagem desse estudante, né, como que ele está aprendendo isso. Exato. Acho que a gente pode passar então para o próximo, e é o que eu comentei, né, do quão bem visualmente interessante está esse material. Com esse quadro, que é o quadro integrador, acho que a gente consegue ter uma percepção muito legal de como isso está pensado, né, de como essa integração está pensada. Então, se vocês olharem ali, a gente tem os componentes da unidade curricular, né, e apresentando aos estudantes ali de maneira sintética o que eles vão desenvolver ao longo dessas atividades, né? Então a gente consegue perceber que tem um percurso que ele é horizontal e outro que ele é vertical, mas todos se integrando aí nesse quadro.
E esse quadro é interessante que ele já põe os 5 componentes, e aí vocês conseguem ter uma noção mais ampla do que cada componente está trabalhando dentro da sala, qual o foco das habilidades e como está sendo desenvolvida. Então, esse quadro é interessante que ele dá essa noção, deixa claro como que eles estão integrados, tanto horizontalmente quanto vertical, né? Inclusive essa progressão, né, Bruno? Que a gente vai olhar no próximo slide, uma progressão de como a aprendizagem ela vai progredindo até o final, né, do semestre. Isso. Se a gente olhar, então, ele na horizontal, a gente consegue perceber mais evidentemente a integração entre os componentes e das áreas, né? No caso aqui é só ciências humanas. Mas, então, na horizontal, a gente consegue ver a integração entre os componentes e na vertical, o percurso do componente, como você estava frisando, que é progressivo e integrado, né? Então, isso também é importante. Há uma progressão entre as atividades que vão ser desenvolvidas e uma integração, né? E a gente trouxe um recorte mais nítido para vocês analisarem com mais cuidado. E aí vocês conseguem, nesse recorte do mapa, olharem os componentes. Então, tem ciência, tecnologia e ética, transformações do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas e suas produção material e imaterial, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. E aí a gente percebe, por exemplo, em ciências, tecnologia e história, se a gente pegar na horizontal, ampliam as questões do conhecimento científico e do senso comum, assim como a criatividade da produção e divulgação de saberes filosóficos e científicos. Ao mesmo tempo, no segundo componente, que a gente vai do espaço geográfico, sociedade, identificam com base em diferentes autores os conceitos espaço, território e paisagem. Aí quando olha as narrativas históricas, ele entra no pesquisam, a partir de referências bibliográficas, os conceitos de cultura e alteridade, para compreender herança cultural a partir de patrimônios materiais e imateriais. Cultura e sociedade pesquisam e analisam para construir a ideia de cultura, identificar suas características e reconhecer os conteúdos simbólicos da vida humana. Na oficina de produção textual e oralidade, investigam e desenvolvem a compreensão das linguagens como fenômenos geopolíticos, histórico, cultural, social, variável e heterogêneo. Então, a gente consegue perceber que mesmo entre os componentes, eles dialogam, eles conversam. Isso que é interessante quando a gente dá um zoom, né, até o título é esse, um zoom nesse quadro integrador. E na vertical, a partir do momento que eles ampliam as questões, aí eu vou pegar só ciência e tecnologia, só a primeira aba em vermelhinho. A partir do momento que os estudantes já passou por esse processo que amplia, né, que ele está desenvolvendo e esse olhar para as questões do conhecimento científico, ele vai para um processo que vai contextualizando, né, a revolução científica e filosófica. Então, a gente também olha no vertical uma progressão. Os verbos aqui estão em ampliam, identificam, que é exatamente esse sentido, essa noção de atividade de construção de aprendizagem junto, na qual o estudante está no centro de toda essa aprendizagem. E são as atividades mão na massa, né, Bruno, que a gente fala muito nas ATPCs. Sim, tá? Inclusive é legal porque nessa unidade curricular a atividade 5 é uma espécie de culminância, né, que vai, de alguma forma, amarrar, né, toda aquela unidade curricular. Então, nessa unidade curricular, a gente vai conseguir ver bem isso nessa proposta da atividade 5. E aí, a gente quer deixar para vocês um desdobramento, tá? Então, o que a gente está pedindo nesse desdobramento? Que em equipe, principalmente entre os componentes, né? A unidade curricular tem 5 componentes. Então, dependendo da organização, do contexto das escolas de vocês, vocês conseguem conversar em equipe, olhar esses componentes. E o que a gente pede para vocês no desdobramento? Realizar a leitura e a discussão dos documentos curriculares. E aí tem o catálogo das emendas detalhadas, dos aprofundamentos curriculares,
o currículo paulista e o próprio mapa, tá? E a gente deixou aqui um QR Code para vocês conseguirem, de forma mais dinâmica, mais tranquila, acessar esses materiais. Então, por mais que o mapa já esteja chegando nas escolas, já estejam nas escolas, tem como vocês acessarem digitalmente todo esse material. Então, tem como acessar o currículo, as ementas, os vídeos que apoiam, o próprio mapa para quem quer deixá-lo, né, no computador, enfim, para trabalhar com ele. E a ideia é vocês conseguirem analisar dentro da unidade curricular, aí nos diversos componentes, conseguirem fazer essa análise mais cuidadosa do material que está sendo disponibilizado pela SEDUC para trabalhar no novo ensino médio, tá? Pode colocar de novo o slide. Tem o QR Code, tem o link do novo ensino médio, para que vocês consigam fazer esse trabalho tranquilamente e ter acesso a todo esse material. Quer conversar mais alguma coisa com eles? Bruno, chamar mais atenção em algum momento? Eu acho que como é um material novo, né, é fundamental que a gente se familiarize com ele, né? Então, essa leitura, esse momento aí que a gente está sugerindo, né, para fazer essa leitura em equipe, tal, é isso, é conversar, trocar ideia, é um material novo e a gente está aqui para se apoiar mutuamente. Acho que esse é o recado e tem que, né, a gente não só pegar do próprio componente, mas também conhecer a unidade curricular como um todo. Isso é importante, professores, vocês conhecerem essa unidade curricular, essa progressão, tanto na horizontal quanto na vertical, é bem importante. Acho que é isso, professora. Acho que a gente deu conta aqui dos nossos objetivos, né? Aí na tela as referências para vocês, que vocês vão vão receber esse material, né? Então poder examinar isso com mais detalhes. Acho que é isso. Pode voltar a tela para a gente. Esse material ele já vai estar disponível no repositório, todo esse recorte do mapa, o link do site do Novo Ensino Médio, toda essa explicação do quadro integrador, para que vocês consigam ter um entendimento mais aprofundado, tá? Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, professor. Acho que a gente pode encerrar e a gente agradece, então, aqui o pessoal que nos acompanhou. Obrigada. Bons estudos.